Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde recua e volta a recomendar a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Pesquisa da Fiocruz revela queda de internações por Covid em todo o Brasil. Testes apontam que a vacina da Moderna é mais eficiente que a da Pfizer. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. O Jornal da Record de hoje começa falando de vacinação para adolescentes. O Ministério da Saúde voltou a recomendar a aplicação de vacina para jovens de 12 a 17 anos. Então começamos com Brasília, com Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. O que o Ministério da Saúde falou, hein? Salsi, boa noite. O recuo do Ministério da Saúde vem menos de uma semana depois do ministro Marcelo Queiroga criticar os estados que anteciparam a vacinação de adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, foram feitas investigações e os benefícios da vacinação são maiores do que os eventuais riscos dos eventos adversos da aplicação. O Ministério informou ainda que 0,7% dos adolescentes foram imunizados com vacinas diferentes da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para essa faixa etária. A nova recomendação vem após vários estados ignorarem o Ministério da Saúde e o Supremo Tribunal Federal determinar que esse tipo de decisão cabe a prefeitos e governadores. Mais cedo, a Anvisa confirmou que a morte de uma adolescente na Grande São Paulo não teve ligação com a vacina aplicada. Salsi. Certo, Matheus. Obrigada pelas informações. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid. A dose de reforço será destinada apenas à população acima dos 65 anos e para as pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença. A aplicação vai ser feita 6 meses depois da segunda dose. Na sexta-feira, um comitê de especialistas do órgão já havia recomendado o uso do imunizante da Pfizer para esses dois grupos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças deve dar o parecer final até o fim desta semana. E nos Estados Unidos, um novo estudo revelou que a vacina contra o coronavírus da Moderna oferece mais proteção do que a da Pfizer. Para a pesquisa, foram analisados mais de 3.500 adultos hospitalizados com a forma grave da doença no ano passado. Os resultados mostraram que o imunizante da Moderna teve uma eficácia de 93% contra as internações, enquanto a vacina da Pfizer teve 88%. Aqui no Brasil, um relatório da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid na rede pública do país se mantém em queda. O Marcos Marinho tem os detalhes para a gente. Oi, Marcos, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O estudo revelou que nenhum dos 27 estados brasileiros está na zona crítica, o que seria uma ocupação acima de 80%. Os pesquisadores destacaram também que na última semana houve redução no uso dos leitos de UTI do SUS no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, no centro-oeste e também nos estados do Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Entre as capitais, o Rio de Janeiro deixou a zona de alerta crítica para a intermediária. Vitória, no Espírito Santo, é que sofreu piora, saiu de 55% para 65% na taxa de ocupação de leitos. Além disso, houve redução no número de casos confirmados e também de mortes provocadas pela Covid-19 em todo o Brasil. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Marcos. A partir desta quinta-feira, os profissionais de saúde da capital paulista já podem se inscrever na xepa da vacina para a dose de reforço. A Giovana Rizardo vai explicar para a gente agora quem pode entrar nesta lista. Oi, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi, boa noite a todos. Vale para os trabalhadores da saúde que tomaram as 2 doses da vacina ou a dose única também da vacina há pelo menos 6 meses e tem mais de 18 anos. Esses trabalhadores da saúde, então, podem dar
o nome na lista da xepa aqui na capital paulista. Sobram cerca de 1.500 doses aqui na capital, de 3 a 4 por posto de saúde. Por outro lado, faltaram doses da AstraZeneca em 70% das unidades de saúde aqui de São Paulo nesta quarta-feira. Para quinta-feira, a Prefeitura diz que o atendimento já vai estar normalizado. Além disso, Salsi, agora em setembro, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo fez uma nova pesquisa com 60 hospitais particulares e 98% deles disseram que o número de internações diminuiu de pacientes. O tempo de permanência desses pacientes vai de 15 a 21 dias. E o público, a faixa principal que foi impactada pela Covid é de mais de 70 anos e na sequência de 60 anos. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. Então agora vamos atualizar o balanço do Ministério da Saúde sobre a pandemia no Brasil. O país tem mais de 21.283.000 casos de coronavírus. São 592.316 mortos. Foram 876 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 45 mil pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. No total, já são 20.295.538 pacientes curados da Covid e mais de 395 mil seguem em acompanhamento médico. O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou o recolhimento das máscaras que foram distribuídas aos alunos de escolas públicas do estado. O repórter André Hold traz mais informações para a gente, direto de Florianópolis. Oi, André. Boa noite, Salsi. O Tribunal de Contas também mandou suspender o contrato com a empresa fornecedora. As máscaras foram consideradas inadequadas para a proteção contra a Covid-19. São 21 milhões de unidades adquiridas pela Secretaria de Educação por R$4.700.000. As máscaras descartáveis deveriam ter no mínimo 3 camadas de proteção. Mas muitas tinham apenas uma e não se enquadravam nas especificações do edital. Segundo a decisão, o produto fora do padrão pode trazer a falsa sensação de proteção e colocar em risco a vida das pessoas. A Secretaria de Educação informou que já começou o recolhimento das máscaras e que vai apurar as irregularidades. Salsi. Muito obrigada, André. O governo da Bahia decretou novas medidas e aumentou o limite de pessoas que podem frequentar eventos no estado. A Juliana Tourinho tem os detalhes direto de Salvador. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Está autorizada a realização de eventos com vendas de ingresso e presença de público de até 1.100 pessoas. A autorização é válida até o dia 1º de outubro e foi publicada no Diário Oficial do Estado. A medida vale para casamentos, formaturas, feiras, parques, circos, eventos urbanos e rurais em locais públicos ou privados. Aqueles que precisam trabalhar nos eventos vão ter que comprovar que tomaram as 2 doses dos imunizantes com cartão de vacinação. Além disso, é obrigatório manter os protocolos sanitários de distanciamento e uso de máscaras. Salsi. Obrigada, Juliana. A Justiça mandou a Prefeitura de uma cidade do interior de São Paulo indenizar 5 famílias que tiveram crianças vacinadas contra a Covid-19 no lugar da vacina da gripe. O Rafael Pasquim tem os detalhes dessa história pra gente. Rafael, boa noite. Boa noite, Salsi. O valor da indenização que a Prefeitura de Tirapina vai ter que pagar para 5 famílias que acionaram a Justiça é de R$5 mil. Em abril desse ano, 28 crianças e 2 grávidas receberam doses da Coronavac quando deveriam ter sido imunizadas contra a gripe. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a técnica de enfermagem se confundiu ao separar os frascos e depois aplicou as vacinas erradas. A profissional foi afastada do cargo e, na época, alegou que estava cansada quando trocou as doses. A decisão não é definitiva porque um juizado especial em Rio Claro vai analisar o pedido de indenização. A Prefeitura de Tirapina ainda pode recorrer.
Salsi. Obrigada, Rafael. Agora voltamos para a região norte do país, porque o governo do Amazonas anunciou novas medidas para a realização de eventos sociais, funcionamento de supermercados e de postos de combustíveis. O repórter Vitor Gouveia tem as informações direto de Manaus. Oi, Vitor. Olá, Salsi, boa noite a você e a todos. As mudanças permitem eventos com ocupação de 75% no espaço, com um limite de até 500 pessoas. Supermercados podem funcionar 24 horas, mas com um limite de capacidade de 50%. Além disso, postos de combustíveis e lojas de conveniência também vão poder funcionar 24 horas, mas o consumo de produtos nesses locais continua proibido. As alterações, que começam a valer nesta quinta-feira, levaram em consideração a redução nos indicadores da Covid-19 por aqui. Na comparação entre o período de 1º a 20 de setembro de 2020 com o mesmo período de 2021, a redução no número de casos da doença chegou a 84%, uma redução significativa. Volto com você, Salsi. Muito obrigada, Vitor. E atenção, o governo de Minas Gerais admitiu pela primeira vez que pode faltar água e luz no estado. A Virgínia Nalon conta pra gente quando isso pode acontecer. Virgínia, boa noite. Boa noite, Salsi. A má notícia é que isso pode acontecer a qualquer hora, já que os reservatórios operam no limite. Cidades do Vale do Rio Doce, abastecidas pela bacia do Rio Suaçuí, já registram racionamento de água. A região de Uberaba deve ser a próxima a sofrer a redução da pressão da água. Com a situação crítica, a chuva é a principal solução, além do uso racional da água e da energia. A esperança é que há previsão de chuva para a semana que vem. Com a chegada da primavera e depois do verão, as chuvas no estado devem seguir a tendência histórica. Em Belo Horizonte, a expectativa é que chova 700 milímetros nas duas estações. Salsi. Situação preocupante, hein? Muito obrigada, Virgínia. O Tribunal de Justiça do Paraná deixou de convocar os advogados dos réus no julgamento da morte do ex-jogador de futebol Daniel Corrêa. Isso permitiu a anulação da sessão e deu uma nova chance aos acusados. Foram intimados somente os advogados de defesa da família Brites para o julgamento de um dos recursos do caso. Os advogados dos réus Eduardo da Silva, David Voleiro Silva e Igor King também deveriam ser intimados. Com isso, o julgamento do recurso foi anulado e deverá ser remarcado para as próximas semanas. 7 pessoas respondem pelo crime, que aconteceu há 3 anos. Entre elas, o réu confesso, Edson Brites, o único que ainda está preso. Todos os outros respondem em liberdade. Daniel Corrêa tinha 24 anos quando foi assassinado em 2018. O empresário Edson Brites Júnior confessou à polícia ter matado o jogador. Segundo o depoimento, Daniel teria tentado estuprar a esposa de Edson, Cristiana Brites, durante uma festa na casa da família. Antes de ser morto, Daniel enviou mensagens e fotos a um amigo em que aparecia deitado em uma cama ao lado de Cristiana enquanto ela dormia. O evento era em comemoração ao aniversário de Alana Brites, filha do casal. Eduardo Henrique da Silva, Igor King e David William da Silva, que estavam na festa, também foram acusados pelo homicídio do jogador. A Polícia Civil concluiu que não houve tentativa de estupro por parte do jogador contra Cristiana. O Senado aprovou nesta quarta-feira a criação do Tribunal Regional da 6ª Região em Minas Gerais. Voltamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que tem as informações para a gente. Matheus. Salsi, a votação foi simbólica e o texto vai à sanção presidencial. O projeto foi uma iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o Senado, o novo tribunal não vai aumentar os gastos do judiciário. Os senadores também aprovaram a medida provisória que aumenta a tolerância para o excesso de peso em 2,5% por eixo de ônibus de passageiros e de caminhões de carga, sem aplicação de penalidades. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, essa alteração deve diminuir as autuações em mais de 40%. Mais cedo, foi aprovada a PEC da reforma eleitoral, com incentivos às candidaturas de mulheres e derrubando a recriação das coligações partidárias. Salsi. Matheus, a gente segue com você porque uma mudança de última hora no texto da reforma administrativa causou uma confusão, né, Matheus, aí agora à noite em Brasília. Explica pra gente o que houve, que confusão foi essa, Matheus, entre os deputados?
Salce, a mudança foi proposta agora à noite pelo relator deputado Arthur Maia e gerou confusão na comissão especial que analisa a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. O novo texto garante que os integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público ficam fora da reforma. Os deputados de oposição não gostaram e começou uma confusão. O presidente da comissão convocou um intervalo para acalmar os ânimos, mas a sessão não foi retomada. O texto deve ser analisado nesta quinta-feira. Mais cedo, o plenário da Câmara aprovou a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por idosos com sequelas da Covid-19. A matéria segue para análise do Senado. Salce. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, informou agora à noite que o diretor de tecnologia, Daniel Miranda Pontes Rogério, deixou o cargo alegando motivos pessoais. Daniel era o responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, na forma digital, que vai ser realizado nos dias 21 e 28 de novembro. O INEP afirma que a saída do diretor não compromete o trabalho do Instituto. A crise econômica provocada pela pandemia reduziu a renda de quase metade das famílias gaúchas. A Marcele Dutra tem os detalhes para a gente sobre uma pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa. Boa noite, Salce. Segundo o estudo, 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. A população mais afetada é a que tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Os dados foram obtidos por uma pesquisa feita com 1.500 pessoas em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O estudo aponta que cidades maiores sentem mais os impactos da crise do que municípios menores. Com esses dados em mãos, a Assembleia avalia medidas para tentar diminuir o impacto da crise. Salce. Obrigada, Marcele. A expectativa sobre o aumento da taxa de juros no Brasil impactou no mercado financeiro desta quarta-feira. O dólar encerrou o dia em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,30. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 1,84%, fechando acima dos 112 mil pontos. O governo da Itália anunciou a doação de 45 milhões de doses de vacina contra o coronavírus até o fim deste ano. O anúncio foi feito pelo premier italiano Mario Draghi em um evento na ONU. As doses serão destinadas a países que ainda estão atrasados na imunização dos habitantes. Além da Itália, a Espanha também vai doar cerca de 30 milhões de vacinas contra o coronavírus para países da América Latina e da África. A União Europeia quer vacinar 70% da população mundial contra a Covid-19 até o ano que vem. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira que a Europa vai trabalhar junto com os Estados Unidos para ajudar a vacinar o mundo. Segundo ela, a união entre os países do bloco e o governo americano vão contribuir para aumentar a produção de imunizantes em nações de renda baixa e média. O objetivo é atingir a meta da vacinação até a Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo ano. E a Organização Mundial de Saúde afirmou que pela segunda semana seguida o mundo teve uma queda nos casos de coronavírus. A redução foi de cerca de 9% em relação à semana passada. Já o registro de mortes pela Covid-19 teve queda pela 4ª semana consecutiva. A Organização Mundial da Saúde aponta a vacinação como responsável por esse cenário. Mas ainda existe o alerta sobre a Delta. Segundo a OMS, a variante já foi vista em 185 países e está presente em todas as partes do mundo. Segundo o ranking divulgado pela Universidade de Oxford, logo depois de Portugal, aparece Malta, com cerca de 81%, e logo depois Emirados Árabes, com aproximadamente 80%. Depois do atraso no início da vacinação, agora Portugal alcança a meta planejada para a tão esperada libertação da economia. Outubro deve começar diferente, já que a retirada das restrições está marcada para dia 1º. O Paraná anunciou novas medidas de reabertura da economia. O estado liberou a realização de eventos com até 5 mil pessoas. A Beatriz Frenner tem os detalhes. Beatriz.
Olá, Salsi, boa noite. Quem quiser frequentar esses eventos precisa ter completado a vacinação contra o coronavírus ou apresentar um exame negativo para a Covid-19. Festas, shows e cerimônias com até 5.000 pessoas só podem acontecer em ambientes externos. No caso de espaços fechados, o limite de público é até 2.000 pessoas. É obrigatório o uso de máscaras e os locais precisarão fornecer estrutura com cadeiras para que o público permaneça sentado e, com isso, evitar as aglomerações. A ideia do governo do estado é continuar com essas medidas mais flexíveis conforme a vacinação avança. Hoje, no Paraná, 94% dos adultos já estão vacinados com pelo menos a primeira dose. Salsi. Que bom. Obrigada, Beatriz. Pessoas com mais de 30 anos em Fortaleza já podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem a necessidade de um agendamento. O Elmar Lima, direto da capital cearense, tem os detalhes. Elmar, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Para receberem a imunização, só é necessário o cadastro na plataforma Saúde Digital do governo do estado do Ceará. Mas a pessoa precisa comprovar que mora aqui na capital cearense. A informação foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde e começa a valer já nesta quinta-feira. Os agendamentos seguem necessários para o recebimento da segunda dose. A Prefeitura de Fortaleza pede atenção a todos, porque tem antecipado essa segunda dose conforme recebe novas remessas de imunizantes. Salsi. Obrigada, Elmar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma eleitoral. A volta das coligações nas eleições proporcionais foi rejeitada. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, falou sobre o tema no JR Entrevista desta quarta-feira. O Brasil não pode fazer uma legislação eleitoral para cada eleição, né? Nós precisamos acabar com isso. O Senado Federal está tendo a responsabilidade de fazer os aperfeiçoamentos das legislações. E nós precisamos fortalecer os partidos políticos, fortalecer os pensamentos ideológicos, seja de que corrente for, né? Para que o eleitor possa ter clareza em quem vota. Veja o que pode acontecer com o retrocesso da volta das coligações. Numa coligação, você tem diferentes correntes coligadas, então você pode, no mesmo momento, votar em um deputado que pensa mais à direita e eleger um deputado da esquerda. Isso acaba quando você forma as chapas puras, como foi nas candidaturas de vereadores em 2020. Senador, o senhor defende um projeto que fala sobre sobras eleitorais. Explica pra gente o que é isso e qual a importância desse texto. Olha, com o fim das coligações, as chapas puras para disputar as vagas no Legislativo, começou uma prática, e nós percebemos ela lá na eleição de 2020, de chapa sendo montada não para atingir o coeficiente eleitoral, mas para fazer uma boa sobra e garantir uma cadeira no parlamento. Isso é contra a democracia, isso é contra aqueles partidos que são fortes, que levam mais candidatos, que disputam de verdade a eleição para atingir o coeficiente eleitoral. Por isso eu apresentei esse projeto de lei, ele já foi votado no Senado, foi aprimorado na Câmara, volta agora para terminar no Senado e valer para as eleições de 2022. E o texto que já está sendo aprovado, já tem um consenso entre os parlamentares, é que toda a chapa tem que, no mínimo, atingir 80% do coeficiente eleitoral para participar das sobras e os candidatos desta chapa fizerem 20% do coeficiente eleitoral. Para que nós não possamos ter pouca ou um representante com pouca densidade eleitoral. É subir a régua, melhorar a qualidade e o fortalecimento partidário. O senhor participa ativamente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Como é que o senhor vê esse impasse para a realização da sabatina do ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, que já bate aí recordes de espera para ser sabatinado no Senado? Olha, é uma prerrogativa do presidente, ele tem seus motivos para não estar pautando, mas tenho certeza que há um pedido de muitos senadores para que cumpra-se o papel constitucional. O próprio presidente Rodrigo Pacheco já se manifestou nesse sentido, que paute, que façamos a sabatina, que tiramos as dúvidas que possa ter no presidente, possa ter dos outros senadores na Comissão de Constituição e Justiça, ao indicado.
vamos sabatiná-lo. É para isso que existe a sabatina, é para tirar dúvidas, saber o que pensa, de que forma ele pretende cumprir o mandato, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí votar na comissão, levar a plenário e tomar a decisão sobre a indicação. O que não pode é o vácuo que estamos passando hoje. Os Estados Unidos registraram no ano passado o maior aumento no número de assassinatos desde 1960. Segundo especialistas, a pandemia pode ser um dos fatores que contribuiu para a alta do índice. Cerca de 77% desses crimes foram cometidos com armas de fogo. A Alemanha vai cancelar o pagamento de auxílio emergencial para trabalhadores que estão em quarentena por conta da pandemia. De acordo com o ministro da Saúde, o subsídio é injusto, já que a vacina está disponível para todos. E só aqueles que recusam se imunizar precisam ficar isolados. As novas regras entram em vigor no dia 11 de outubro e valerão para os 16 estados do país. Agora, uma descoberta que pode ser um avanço na busca pelas origens da pandemia. Pesquisadores de uma universidade francesa identificaram vírus semelhantes aos da Covid-19 em morcegos no norte do Laos, país do Sudeste Asiático. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O estudo foi realizado entre o final do ano passado e o começo desse ano. E o objetivo era desvendar as características dos morcegos que vivem nas cavernas do Laos e traçar uma possível relação com o coronavírus. As conclusões mostram que as sequências de vírus encontradas nos morcegos são quase idênticas às do SARS-CoV. E os pesquisadores também conseguiram revelar a capacidade que o vírus tem de entrar nas células humanas, ou seja, o potencial de transmissão do animal para o homem. Mas esse estudo ainda é preliminar, precisa ser analisado por outros cientistas, publicado em uma revista científica, mas já é um caminho para traçar e entender por que o coronavírus se espalhou tão rapidamente em todo o mundo. De Lisboa, Ana Paula Gomes. As 4 vacinas contra a Covid produzidas na Rússia ainda não foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e a União Europeia. Essa situação provocou o turismo da vacina. Desconfiados, os russos estão buscando pacotes de viagens para garantir as doses em outros países. E uma das nações mais procuradas é a Alemanha, onde um estrangeiro é autorizado a se imunizar. O detalhe é que este tipo de viagem pode custar o equivalente a R$5.000. E se a vacina for de 2 doses, será necessário retornar ao país escolhido. E agora futebol. No Campeonato Brasileiro, São Paulo e América de Minas empataram em 0-0 no Morumbi, em jogo atrasado da 19ª rodada. Na Copa Libertadores, o Flamengo derrotou o Barcelona do Equador e abriu vantagem no primeiro duelo da semifinal da competição. Veja como foi. Mais de 23 mil torcedores foram ao Maracanã apoiar o Flamengo. E deu certo. Primeiro com Gabigol, que cruzou da direita e encontrou Bruno Henrique livre para fazer 1-0 de cabeça. Ainda no primeiro tempo, o Gabigol tocou para Vitinho. O atacante cruzou e Bruno Henrique só teve o trabalho de empurrar para o gol. Final, Flamengo 2, Barcelona do Equador 0. Na Copa Sul-Americana, o Bragantino venceu e deu um passo importante para chegar à final da competição. Em Bragança Paulista, 1.203 torcedores presenciaram a partida entre Bragantino e Libertad do Paraguai. Foi o primeiro jogo a receber público no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Com a bola rolando, o Arthur cruzou na área e Ítalo de cabeça marcou 1-0 para o time do interior paulista. No segundo tempo, pênalti para o Bragantino. Arthur cobrou e fez 2-0. No jogo de volta, o Bragantino pode perder por até um gol de diferença que garante vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.